Bora pro vídeo do Katz? Atrasadíssimo. Aqui, ó. Sobre o pensamento Elogio do caudilismo. de Vitor Raul Aya de la Torre. Você acredita que alguém entre os que nos assistem sabe quem foi Aya de la Torre? Não, E por que você escreve para você mesmo? porque eu precisava Logada. conhecer o pensamento de alguém que eu chamei de revolucionário da ordem. É um homem que quer fazer uma revolução sem cortar os vínculos com o passado. No caso do Aya de la Torre, o que ele Ô, que brabo, hein? Ô, foda, foda. Literalmente eu. Literalmente eu. queria? Ele queria que você primeiro respeitasse o índio, mudou depois, digamos assim, o enfoque, deixou de ser concreto para ser um mito, mas que você respeitasse, digamos, a cultura incaica. Que você respeitasse, digamos assim, que você não transpusesse o marxismo como uma coisa acabada para a América Latina, que a América indígena era uma coisa inteiramente diferente da Europa onde ele nasceu. E você fizesse as transformações necessárias, que são necessárias. Bom, tudo bem, isso não é um revolucionário. Não, ele não é um Não é um revolucionário. revolucionário. Agora, Brasil, um país Literalmente eu. Brabo. Ô, vou até ler. Maneirão, hein? Eu também não conheço o Raia de la Torre. Fiquei curioso agora. subordinado ao capital financeiro internacional. Dá para sair disso sem um grande projeto nacional? E eu me pergunto se dá para sair disso sem um grande caudilho. Verdade, ainda. Ô, esse cara é literalmente eu. Tudo bem, estou agora vestindo totalmente a carapuça. Esse cara é literalmente eu. Muito foda. Veja Ainda? bem, mas um grande caudilho... Voltamos a quem? Você pega, você teve alguns grandes caudilhos desse país. O primeiro grande caudilho foi Dom Pedro I. Foi Dom Pedro I que com 24 anos fez uma constituição que durou 50 e fez um império que existe até hoje. Né? Essa terra imensa foi ele que fez. Eu diria que o Ô, segundo... esse Oliveiros Ferreira. Vou começar a comprar uns livros, hein? O grande caudilho foi o general Góes Monteiro. Que, coronel, liderou uma revolução, foi promovido a general, pôs os tenentes no seu lugar, levou o Getúlio a dar o golpe de Estado de 37, depois o Getúlio em 45. Sem bebida nenhuma, Góes Monteiro. Eu não diria tanto, mas... eu não diria tanto. O outro grande caudilho foi Getúlio Vargas, que nós desprezamos e nunca estudamos direito. Isso é importante, porque ele foi ditador. Mas ele esteve... Você preferia quem desses três? Eu preferia Dom Pedro. Mas que coisa mais romântica, Oliveira. Mas eu prefiro... Cara! Bro! Ô. Eu existi antes de eu existir. Tô tendo uma crise de identidade aqui, cara. Todo o pensamento saquaremista tá se dissolvendo. Eu achando aqui que eu tava... Pô, provavelmente eu tô, em alguma medida, montando, né, um pensamento assim, pegando diversas influências. Mas até então, pô, o cara trabalhista, caudilhista, com monarquismo, com bandeira do Império do Fundo, que cara maluco é esse? Todo mundo aqui fala, o Saquarema é um megazord ideológico. Eu já tava começando a ficar convicto de que eu era, assim, um espécime raro. Único. Vivendo e aprendendo, hein, rapaziada? Eu vou ter que fazer um corte disso aqui até. Mano, eu tô verdadeiramente assustado, cara. Eu nunca vi ninguém trazer essa linha retórica que eu trago. Nunca vi em vídeo, sabe? Não é me gabando, não, mas é porque eu entendo que eu sou uma pessoa meio estranha. E todo mundo tem essa estranheza ao tentar decifrar as minhas ideias, né? Eu prefiro a carta de 24. Veja, você não atentou ainda para esse Mano! Mano! pequeno aspecto. A carta de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, ela tem seu artigo 1º é o seguinte: o Império do Brasil se constitui pela união dos cidadãos. Artigo 1º da Constituição de 1891, a Constituição Republicana. Os Estados Unidos do Brasil se constituem pela união dos Estados, territórios e Distrito Federal. Ponto. Que Constituição você prefere? Eu acredito que... Cara, eu tô muito assustado, bicho. Katz, você assistiu isso aqui, você deve ter pensado, cara, esse é o vídeo que tem que ser visto na live, né? Cara, bizarro. E o Tatu no Toco já tava aqui já, ó. 7 anos atrás ele postou esse vídeo. Mano, é por isso que o Tatu no Toco gosta aqui do canal, faz um monte de corte. Ele já conhecia o pensamento do Saquarema antes do Saquareminha existir, cara. A utopia é grande na primeira, né? A utopia, mas que fez um governo de 49 anos, que é o governo de Dom Pedro. O governo de Dom Pedro II. As pessoas não tinham consciência ainda, não tinha televisão ainda. Tá certo, Era Wittenbergiana, nem chegava a ser Wittenbergiana. não tinha televisão ainda, mas você teve grandes nomes que ajudaram a construir o Império.
que, ajudando a construir o Império, consolidaram, digamos assim, as condições morfológicas e geopolíticas para que a República se mantivesse. Mas hoje eles não fariam nada disso. Hoje estaria apoiando. Ah, mas espera aí, se você vai partir desse ponto de vista, de que não, os Cara, eu tô, tipo assim, realmente assustado, cara. Cada 30 segundos, ele traz um ponto que eu falo em todo o santo vídeo. É como, tipo assim, parece que eu consumi todas as obras desse cara e tô replicando o discurso dele. Cara, que assustador, bicho. Ele tá literalmente falando sobre o estadismo da elite saquarema que construiu o império, legou isso pra nação, pro Estado brasileiro, pro império nos trópicos. Ele literalmente cita isso nominalmente, cara. os estadistas do Império não poderiam fazer nada. Não? É melhor você continuar aí e dar por encerrada a sua carreira. Não, eu começo a carreira. Porque eu não quero romantismo. Romântico tem que se fuder pra mim. Mas sem romantismo você não vive. Como é que você acredita que hoje possa existir um caudilho nesse país onde todos nós gritamos contra? Você, inclusive. Eu não grito contra os caudilhos, eu grito Você contra grita. os falsos líderes. Ah! Os homens que dizem você? que pretendem... Veja, o caudilho tem uma grande bandeira. O caudilho tem uma grande bandeira. O caudilho, ele te comove. Veja, eu citei 3 nomes, não é? O Getúlio foi talvez o último caudilho. Você se recorda do nosso tempo. Bota o retrato do velho, bota o retrato Claro, do velho. claro. Mano, olha isso, cara. Meu Deus! Até os cacuetes, cara. Ô, meu amigo. O que tá acontecendo aqui, cara? A quarta parede tá sendo muito quebrada com esse vídeo, cara. Não sei se vocês estão tendo o mesmo choque de realidade que eu, não, cara. Que é isso, cara? A morte dele atirava na Uni, dava tiro na Uni lá em Porto Alegre. Na Uni não, perdão. Na UDN. Na UDN. perdão. A troco do quê? Porque ele te comovia. Ele tinha um projeto que você reclama, não é certo? Um projeto muito, muito difuso. Se você lê o diário dele, você percebe que ele é um homem sofrido. Não? Ele não é um romântico. Não é um romântico. Ele é um homem sofrido. Ele é um homem que sabe que depende do exército. Mais que João Goulart? Eu diria que ele é mais que o João Goulart. Não, gente, é que não é só isso. O Katz até tá brincando aqui, né? Vamos ler um pouco sobre o romantismo revolucionário. Sim, eu tenho contato com esse tipo de literatura. Mas a questão é que as minhas posições, inclusive de valorização do Império em termos mais nominais, é uma coisa que os trabalhistas não tinham essa audácia. O Brizola, né, elogiava eloquentemente Dom Pedro I, mas não com uma parada assim de, citar os grandes estadistas do Império com esse ênfase. Esponja mandou R$5. Acabamos de descobrir teu avô ideológico. Sem querendo VC, copiava ele. Cara, eu me sinto agora um chupex completo, cara. Eu me sinto uma versão do Paraguai aqui. Ou melhor, da Bolívia, né? Brizola tinha o pensamento do caudilismo também. Cara, mas convenhamos, tem limites muito claros entre o meu pensamento do Brizola. Esse cara tá fazendo até as mesmas piadinhas e exemplos que eu uso, cara. Porque ele termina o diário dele em 1942. Ele já faleceu? Cara, eu vou ter que pesquisar tudo sobre esse cara, cara. Agora eu fiquei completamente... Cara, alugaram um triplex na minha cabeça aqui. É mais ou menos dessa maneira. Para que continuar escrevendo estas coisas? Ponto. Não escreve mais. Uhum. Quer dizer, é um diário curiosíssimo, porque nos mostra todo, digamos assim, o jogo das pessoas. Eu não estou entendendo direito, Oliveiros Ferreira, eu não estou entendendo direito. Quero saber o seguinte... Você está dizendo que eu sou romântico? Sou. Não, eu quero saber o seguinte, quem é que você diz? Pega o mundo, pega Gengis Khan, pega Mao, pega Xu Enlai. Quem é que você queria como caudilho nesse país, transfigurando essas figuras? General de Gaulle. Meu Deus, aquele que em 68 não deixou as pessoas fazerem nada. Não deixou fazerem nada. Aquele que não queria a Argélia. Cara, reação até de espanto com as figuras que se louvam. Pior que eu sinto pouco de Gaulle, né? Finalmente, uma distinção. Mas realmente, é uma figura bem maneira, assim. Tipo assim, talvez o último nacionalista francês de verdade. E anti-pós-moderno. Perdão. Como não queria a Argélia livre? 68 ele acabou com a possibilidade da imaginação. Veja bem, como é que ele acabou com a possibilidade da imaginação criadora? Ele foi se assegurar, primeiro, do apoio do exército, porque ele ia fazer alguma coisa. Se assegurou do apoio do exército e o general Massieu. Depois ele convocou eleições gerais, dissolveu a Câmara e convocou eleições gerais. E os estudantes que estavam querendo a imaginação ao poder, quando se convocaram as eleições gerais, pararam. Mas é que ninguém ele tem culpa disso? Os trabalhadores não perceberam o que deviam fazer. Não, aí está sendo engano também. Começou uma greve na Renault, fora de Paris, houve um morto, num choque com a polícia. Quando ele percebeu... Quantos mortos? Um. Não é maravilhoso? Pois é, mas 68 foi uma maravilha. Mas veja bem, os estudantes foram contra tudo. E de repente o general diz assim, tá bom, vocês podem continuar fazendo a sua bagarra e tudo mais, o seu Xian ali, mas vai haver eleição. Você preferia quem, de Gaulle ou os estudantes?
Eu prefiro o De Gaulle. Pensa um pouco. Não, não, tô falando sério, eu prefiro o De Não Gaulle. me provoca, Oliveira. Não tô Base provocando, demais, você tá me cara. provocando. Completamente o caudilho, a sapiência, a firmeza, a continuidade, o nacionalismo, evidentemente superior ao cosmopolitismo mais tacanho, desordeiro, anárquico. Se esse cara aqui fale, o nome dele é Oliveiros Ferreira. Eu me chamo Thiago Ferreira. Meu Deus. Se esse cara faleceu antes de 1º de março de 2000, vocês já podem pegar as minhas fotos bebê, Little Saquarema, e falar assim: bem-vindo de volta, professor Oliveiros Ferreira. Eu quero saber o seguinte, você que é o maioral aqui, é possível defender uma economia de mercado num mundo de indigentes como o brasileiro? Não, Traduza. não. Mas eles vivem falando que vão fazer isso. Calma, Eles calma. indigentes como o brasileiro. Não, eu tô Você tá me falando, eu provocando? quero saber o seguinte, você que é o maioral aqui, é possível defender uma economia de mercado num mundo de indigentes como o brasileiro? Não. Cara, ele tava já colocando o cara numa caixinha, falando: então você defende o capitalismo. Não, não defendo. Como assim você não defende? Você não é liberal? Você tá falando que você não é progressista? Não sou não. E o cara tá: como assim? Cara, mano, eu tô boquiaberto aqui. Não. Mas eles vivem falando que vão fazer isso. Eles vêm falando porque eles estão no pensamento único, bom dia. É stalinismo isso? O que é o pensamento único? É. Pode ser nazismo, se você quiser. E você colocaria o Stalin como um caudilho? Não, Stalin é um grande secretário-geral. É um grande secretário-geral que conhece as coisas. O síndico de um prédio? É um grande síndico de um prédio que conhece todos os podres de cada um dos condôminos. No que o Brasil e a América Latina se confundem e no que se distanciam? Se confundem na utopia da União. Se distanciam pela história, pela população, pelo tamanho, pelo fato de que... Cara, que definição maneira, cara. Não, ironicamente, foi o que eu falei de ontem. Sobre a questão da integração, mas a distinção. Cara, que cara maneiro, hein? E lá fora ainda nós somos vistos como imperialistas. E como é que você começou a falar? Se confundem? Não. Eles se digamos assim, se assemelham pela utopia. Por quê? Que é a utopia da unidade latino-americana que está na última Constituição. E para que serve a utopia? Se você tiver alguém que a conduza, ela serve para tirar a gente do marasmo. Pra dar um- Galeano, por exemplo, acha que sim. Você dá um passo, a utopia Zomer dá dois mandou passos. R$5. Fala. Perdão, Gozorema. Que Tentei isso? associar o nosso nacionalismo à visão MS. Devemos Não, para com valorizar isso. toda a história brasileira, inclusive a de nossos líderes. Basei Dom Pedro I e II, Dom João, Vargas, Medici, Geisel, integralismo, trabalhismo e principalmente Enéas. Viva a União Nacional. Viva o nacionalismo. Não digo nem valorizar toda a história, mas estudar toda a história. Todos esses nacionalismos vão comportar críticas que precisam ser feitas. Alguns não aproveitáveis, outros sim. E a gente tem que tirar essas sínteses. Esse trabalho tem que ser feito, entendeu? Esse é meu ponto. Alguns, a gente vai ter que fazer essa síntese ideologicamente porque nunca foram praticados, igual o integralismo. Vai ter que passar por uma crítica teórica, já que não foi experimentado. Enquanto outros casos, como o regime militar, vai ter que passar por uma crítica, uma revisão total da sua praxis, né? E é isso que o canal se propõe, em alguma medida, né? Inclusive, quem é membro, amanhã já vai estar disponível um vídeo sobre a minha crítica ao fascismo, tá bom? Então, já confiram, já vai estar... Eu vou disponibilizar assim que eu fechar a live, acho mais maneiro. Você dá dois passos, a utopia dá quatro passos. Para isso serve a utopia, para a gente seguir caminhando. Pra gente seguir caminhando. Mas é preciso que alguém nos indique o caminho. Alguém que... Mas você está anti-Brecht por excelência, infeliz do país que precisa de heróis. Mas é evidente que nós precisamos de heróis. É curioso, nós estamos destruindo todos os heróis. Estamos destruindo o passado. Que heróis eram esses? Você teve heróis, você teve Dom Pedro, você teve os homens, digamos assim, os fundadores do Império, você teve o Zé Bonifácio que ninguém conhece, você teve... Fala de 30 anos para cá para mim. De 30 anos para cá você não tem. Por quê? Porque há um esforço, eu diria que consciente. Eu não gosto de falar dessas coisas, porque dá a impressão que tem um doutor Fumanchu aí conduzindo o processo. Mas não tem o doutor Fumanchu, é o processo mesmo que conduz tudo. Mas de uns anos para cá você reduz tudo à expressão da galhofa. Quer dizer, veja, o Dom João VI é um comedor de frango. Só que comer frango com a mão era uma coisa habitual naquele tempo. E depois a gente se esquece que Dom João VI trouxe com ele a biblioteca. Olha, para alguém carregar no navio daquele tempo uma biblioteca não pode ser fugindo. Né?
Devia ser dentro de um plano. A gente esquece isso. Carlota Joaquina, a gente apresenta daquele jeito que foi apresentada. Carlota Joaquina tinha uma grande visão geopolítica. Ela queria anexar o que foi depois a província cisplatina, porque a Argentina não poderia controlar as duas margens do Prata. Ela era tão, digamos assim, tão importante que na Bolívia houve alguns utópicos que chegaram a pensar em lhe oferecer a coroa de rainha. Depois Dom Pedro I. Dom Pedro I virou um garanhão. Se esquecemos que ele fez um império, que ele fez uma constituição, que ele fez o hino da independência. Mas o Garanhão é que a gente mais inveja nele. Pois é, mas esquece o resto da nação. Na hora que você esquece que ele fez um império, que ele fez uma constituição, que ele, digamos assim, agilizou um país, que ele construiu um país mal construído, 1800. Você está com esse passado, eu acho que o futuro já passou também. O país decide, o Brasil decide alguma coisa? Eu diria que não, mas só que nós estamos dizendo, nós não estamos dizendo para nós, que nós decidimos. E aí? E nós acreditamos, esse é o problema. Você acredita que acreditamos? Porque, do contrário, como é que você tem esse comparecimento, a imprensa toda, a televisão, a maior democracia depois da Índia? L'argent, L'argent, e todo mundo... O que você aconselharia para essas pessoas que querem fazer a gente acreditar que o Brasil decide? Os que Você querem poria num acreditar- paredão e mataria todos? Não. O Fidel faria isso. Fidel faria. E você acha ruim? Veja, da perspectiva de quem está sentado nessa cadeira e coisa e tal, tranquilo, burguês, eu acho ruim. Ser tranquilo é ser trágico, Oliveira. Não seja tranquilo, não. Agora, veja bem, se eu estou no processo revolucionário, em 1962, eu escrevi uma frase mais ou menos assim: a política tem suas regras, duras umas, sujas outras, necessárias todas. Então você embarca no processo revolucionário, o que você vai fazer? O que você vai fazer no processo revolucionário? O ato institucional número 5. Não, isso foi bobagem, foi má informação. Cara, é um auto-react, né, cara? Assustadoramente, é como se eu tivesse vendo aqueles meus comentários sobre você, sobre o que a gente faz. Ah, mas como que vai ser a Revolução Brasileira? Cara, assustador. Eu tô completamente assustado com a similaridade, cara. Não tenho nada a tirar nem pôr, cara. Foi ceder à pressão. Cara, faz muito tempo que eu não tenho esse gás de querer ir atrás da obra de um autor que nem agora eu quero conhecer, esse Oliveiros Ferreira, cara. Digamos assim, da chamada linha dura, que não tinha programa, a não ser combater a subversão, a corrupção, não tinha programa, não tinha liderança. Você pensou por um instante que, e pensou mais tarde, na eleição do Médici, pensou por um instante que o general Albuquerque Lima poderia ser o seu líder, ofereceram a ele o cavalo arriado e não quis montar para não romper a hierarquia. Mas sabe o que é a parada? Vocês estão brincando aí no chat, mas uma coisa é se eu tivesse conhecido esse autor, lido as obras dele e seguido passo a passo, entendeu? Que nem às vezes eu fico vendo Oliveira Viana, Francisco Campos, Azevedo Amaral, o Adriano Benagnon, o Visconde do Uruguai. Uma coisa é eu replicar algo que eu estudei e vi. Outro processo completamente diferente é quando você já tem uma bagagem, você já tem as suas principais fontes, um pensamento já esquematizado e consolidado, e aí você encontra um cara que passou por esse mesmo processo sem você nem saber. E aí você topa com o pensamento do cara já totalmente refinado, na mesma linha que o seu, assim, perfeitamente colocado. Tipo assim, sem a orientação, eu cheguei nessa conclusão. E vendo o intelectual de peso astendo, me traz assim, cara, eu não sou maluco, entendeu? Eu realmente fiz um serviço bem feito. Essa é a parada. Tá entendendo? Bob Thread Esponja mandou R$5. Ele só não é você idoso porque é branco, mas as ideias e a calvície são iguais. Olha aí. Mas você acha que ele é bem branquinho? Não sei, o tipo de câmera antiga dá uma enganada. Será que ele não é meio pardinho, não? Acho que não, né? Disciplina. O ato institucional foi uma bobagem. Uma bobagem, que não precisava. Deus, pai. Não sei, quer dizer, abriu muita chance para, digamos assim, muita coisa ruim, exato? Muita coisa ruim. Foi mais ou menos aquilo que aconteceu com a Tcheca, exato? O Victor Sérgio conta nas suas memórias que, por volta de 19, a Internacional foi ao Lenin e disse, camarada, precisa acabar com a morte administrativa. Não podemos fazer propaganda de uma revolução que mata administrativamente. Aí o Lenin concordou, baixou um decreto, o decreto foi para o Izvestia,
o Dzerzhinsky, que era o chefe da Tcheca, nessa noite matou 240 e poucos. No dia seguinte foi o Lenin, ele disse, camarada, matei 200 contra-revolucionários. E o Lenin disse, muito bem. O ato 5, no fundo, foi isso. Quer dizer, estamos prendendo subversivos. E muitos não eram subversivos. Veja, eu diria que o risco que nós todos corremos, em grande parte por causa de românticos, não como eu, que clamam pela necessidade da ética na política. No instante que você reclama ética na política, você divide o bem e o mal, certo? No caso, ele tá falando aqui é o PT. Claramente, o PT era a direita que fala tem que cortar privilégios desse funcionalismo público, bravateiro anticomunista, anticorrupção. O PT cumpria essa função que hoje a nova direita cumpre. E a crítica tá alinhada. Mas é evidente, é a ética, o que é a ética na política? Não tem o famoso toma lá e dá cá. Sem o que você não consegue governar, por exemplo. Com isso você elimina o diálogo. Eliminando o diálogo, você elimina a política. E você A política é como uma esfinge. Se você não decifrar? sabe resolver, não decifra, ela te engole. Lula poderia ser um caudilho? O Lula, não. Ele não tem o jeito de caudilho. Caudilho não poderia modificar o jeito? Não, você nasce caudilho. O general de Gaulle foi o grande caudilho da França, não é certo? Ele nasceu caudilho. Um homem que como capitão quer mudar a doutrina militar do país, lutando contra todos os generais, que foge, ele deserta, a rigor é isso, não é certo? Que deserta para salvar a honra da nação. Esse é um grande caudilho. Venezuela, últimos episódios. Chávez. Habla. Está tentando fazer a sua revolução. Num país que... É um caudilho? Quase, eu diria quase. Talvez a origem militar o prejudique. É. Cara, eu vou ver isso aqui na íntegra depois. Cara, completamente assustado. Cara, nunca fiz um react tão espantado quanto eu fiquei nesse daqui, cara. Brutal. Cats, valeu demais, cara. Meu Deus.